Duarte Lima, enquanto tocava Bach, penso eu? Sim, Bach. E uma das invenções, a Sinfonia número 11 da peça Sinfonias e Invenções. Fomos viajando por este seu livro, o Livro das Maravilhas. Penso eu que terá sido aqui que descobriu a sua paixão, o seu fascínio pelo Oriente. Sim, foi uma das minhas primeiras iniciações ao Oriente, a curiosidade de descobrir um novo mundo, uma nova terra, novas gentes, novos costumes, através desse livro, que é desde sempre um livro com uma mística muito grande, que levou, no fundo, a que todo o Ocidente quisesse descobrir o Ocidente e que esteve muito presente também nas nossas descobertas, essa demanda do Preste João. Porquê é que já disse que o Oriente está mais ligado à luz, à verdade, ao simbolismo e o Ocidente à sombra? Num primeiro momento, para nós, para os ocidentais, o Oriente não era a luz, era a busca da riqueza, daquilo que era estranho. Falava-se que o Oriente albergava tesouros infindáveis, ouro, minas de ouro, ébano, marfim, mas há um outro sentido, para lá do sentido geográfico, há um outro sentido, que é o sentido de que o Oriente é o lugar em que nasce a luz, o Ocidente é o lugar em que a luz se põe. E de um ponto de vista simbólico, muito rapidamente, e desde há muito tempo esta parte, o Oriente foi associado a esse lado, à luz, à busca da consciência, enquanto que o Ocidente, que é o ocaso, o lugar onde o sol se põe, foi, simbolicamente também, apenas no sentido metafórico, associado à morte. O contraste da luz, da sombra, da vida, da morte, da consciência e da inconsciência. Dentro das suas inúmeras viagens ainda desconhece o Oriente fisicamente? Fisicamente nunca estive no Oriente, embora depois de ter descoberto Marco Polo, eu descobri uma outra dimensão do Oriente e penso que não descobri apenas eu, antes de mim muita gente a descobriu, que é uma outra forma de estar no mundo. No Oriente há uma outra forma de estar no mundo. Nós, no Ocidente, preocupamos-nos muito mais com a acumulação do conhecimento, com aquilo a que os filósofos chamam a gnoseologia. O Oriente dá muita importância a uma outra dimensão da vida, que é a dimensão do ser. E aquilo que, ao longo da minha vida, que me fascinou também no Oriente, foi essa nova forma, uma forma diferente de abordar o conhecimento. Não através dos sistemas filosóficos como nós os temos no Ocidente, mas através de uma sapiência de vida que passa pela simplicidade, pelas coisas muito simples. Talvez a história que eu pudesse contar que mais me fascinou sobre esta nova forma, sobre este novo método de encarar o mundo, de encarar a vida, é uma história de um livro de ensinamentos em que se conta que um dia um primeiro-ministro, um vizir, deu uma festa especial, onde iam apenas convidadas as pessoas mais importantes. Chegou então um homem mal vestido, de uma forma muito pobre, andrajosa, e sentou-se no lugar mais importante. O vizir perguntou-lhe: quem és tu? Identifica-te, és tu um vizir? E ele disse: não, eu sou uma coisa mais importante do que isso. És tu um primeiro-ministro? E ele disse: não, sou uma coisa ainda mais importante do que isso. Então, és tu um profeta? E ele disse: não, eu sou uma coisa ainda mais importante do que um profeta. E ele então, já um pouco escandalizado, disse: então não vais dizer-me que és Deus? E ele respondeu-lhe: não, eu sou uma coisa ainda acima de Deus. Isso não pode ser, porque não há nada acima de Deus, respondeu-lhe o vizir irritado. E ele disse: exatamente, é isso que eu sou, o nada, disseste o meu nome. E esta noção de que é a partir do nada que se pode ser alguma coisa, é a partir da consciência de que nós de facto não somos nada, que podemos compreender-nos a nós próprios numa outra dimensão, que o Oriente me deu. Como se vê, Domingos Duarte Lima tem provado ao longo da sua vida que a política e a sensibilidade podem andar juntas. Advogado de formação, com uma carreira política vivida no Partido Social Democrata e sempre com a música no coração. Há mesmo quem diga que Duarte Lima já nasceu músico. A música tem-o acompanhado sempre? Não nasci músico, eu sou um curioso da música. A música, para mim, é um hobby, não foi nunca a minha formação principal, embora estivesse presente desde muito cedo na minha vida, desde criança. Eu cresci numa cidade medieval em Trás-os-Montes, em Miranda do Douro, mais concretamente, que foi durante muito tempo sede de bispado e que tinha até ainda hoje uma belíssima catedral com um belíssimo órgão antigo português.
E a minha paixão pela música despertou ali muito cedo, quando estava à espera de começar a catequese e eu via o organista, que mais tarde viria a ser meu professor, não só de música, como também no liceu, tocar, e eu ficava muito tempo a ouvir. Quando é que tocou no órgão da Catedral? A partir dos meus 11 anos, a primeira vez que toquei foi a partir dos meus 11 anos, e por volta dos 12, 13 anos eu era o organista que acompanhava o coro, que cantava na liturgia, por substituição desse meu professor, que entretanto passou a dirigir o coro. Os seus pais tiveram 9 filhos. Como é que é viver em Miranda do Douro, numa família tão numerosa? Como é que eram repartidas as atenções, no fundo? É uma experiência fascinante ter muitos irmãos. E os meus pais foram, de facto, excelentes educadores, embora o meu pai morresse quando eu ainda tinha 11 anos, mas a minha mãe foi uma grande mãe, também já não é viva, mas foi uma grande mãe que soube ser mãe e pai ao mesmo tempo. Tinha muito amor para dar, e quando se tem muito amor é fácil educar. Foi sempre um filho exemplar, nunca fez diabruras? Bom, isso não é bem assim, não é? A sua história conta que foi sempre um excelente aluno, um melhor aluno da escola primária, do ciclo, do liceu. Gostei sempre muito de aprender. Tive também a sorte de ter bons mestres, porque não se consegue aprender bem sem ter bons mestres. Tinha uma grande curiosidade, tive sempre muito a angústia dos porquês, fazia sempre muitas perguntas e, portanto, procurava respostas para essas perguntas, não apenas na interrogação aos meus mestres, mas também aos livros, que me acompanharam desde muito cedo. Como é que os livros lhe chegavam a Miranda do Douro? Quais eram as suas bibliotecas? Numa cidade de província, antes do 25 de Abril, numa cidade pequena de província, de uma maneira geral não havia bibliotecas públicas. Apenas algumas capitais de província tinham as bibliotecas públicas. Para além dos livros que eu comprava, que não eram muitos, porque as livrarias não tinham muitos livros disponíveis, ou em algumas das minhas visitas a Lisboa, porque tinha os meus irmãos mais velhos a viver em Lisboa e eu vinha aqui a passar uma parte das férias, ainda desde miúdo. Foi muito importante no meu amor pelos livros, na minha ligação aos livros, foram muito importantes duas coisas diferentes. Uma instituição da qual hoje já não se fala tanto como se falava, que era as bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos de Gulbenkian, que tiveram um papel insubstituível no nosso país. Eram bibliotecas que uma vez por mês passavam uma grande carrinha com estantes carregadas de livros, bons livros, porque eram muito bem selecionados, muito criteriosamente, e além de um condutor tinha uma espécie de um preceptor, que era um homem que fazia uma espécie de viagem guiada aos livros que um miúdo na minha idade podia ou não podia ler, ou tinha ou não tinha compreensão para ler. E portanto, devo muito a esta paixão pelos livros, àquelas visitas mensais, que era uma espécie de um ritual. Mas também pelo facto de ser uma cidade muito próxima da fronteira, todos nós éramos praticamente bilíngues, falávamos português e espanhol, e muito próximo de nós tínhamos Salamanca, exatamente, que era uma cidade, como continua a ser desde há muito tempo, uma cidade com uma vida cultural muito intensa, devido à sua universidade, e onde havia muitas livrarias, e havia sobretudo uma livraria, que ainda hoje existe, que se chama Cervantes, uma grande livraria, onde eu me abastecia de livros em espanhol, os livros que não encontrava em Portugal, me abastecia de livros em espanhol. Que relação é que tem com a sua terra, com Miranda do Douro? Tenho uma relação muito forte, tenho lá os meus pais sepultados, tenho as minhas irmãs que ainda ali vivem, as minhas irmãs mais novas, e até sou presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro. Portanto, tenho uma relação muito forte com uma terra onde eu não nasci, para onde eu fui viver com 10 meses de idade, porque eu nasci na Régua, mas o meu pai trabalhava ali e eu fui para lá viver com 10 meses de idade, e é uma terra com gente de um caráter muito forte, e eu sinto que devo muito da minha formação à influência que aquele ambiente, que era um ambiente austero, longe dos grandes centros, mas com um sentido de vida muito autêntico, me transmitiu. Quando vem para Lisboa, qual é que é a sensação de ter os discos e os livros acessíveis ao alcance quase de Eu não vim para Lisboa de repente, porque desde os meus 12 anos eu vinha a Lisboa regularmente durante os períodos de férias, mas eram períodos esporádicos, não é? Vir de repente estabelecer-me, isto a partir de 1970, mas depois vim definitivamente em agosto de 1974, em plena Revolução, e vir para Lisboa, nessa altura, era vir para o centro do mundo, à nossa escala, não é? Onde os bens culturais, sobretudo, que era aquilo que me interessava mais, existiam em abundância e, portanto, foi uma deslocação de vida muito importante para mim. Os discos, a música, os livros e a universidade, que recordações tem? Tem boas memórias da Universidade Católica? Tenho muito boas recordações da Universidade Católica, porque eu fui para o curso, fiz o curso de Direito ali, num momento em que todas as universidades em Portugal viviam um momento muito perturbado,
depois da Revolução, com professores saneados, com cursos em mudança, por aí fora, e a Universidade Católica, nessa altura, eu sou do curso pioneiro de Direito da Universidade Católica, tinha um escola de professores absolutamente notáveis, que eram muitos professores que tinham saído da Universidade, da Faculdade de Direito de Coimbra e também de Lisboa, que no primeiro ano tiveram que ser forçados a emigrar, e eu tive mais uma vez a sorte de ter excelentes professores. Guardo uma recordação muito grata de tudo quanto devo àquela casa, que era uma casa, e é ainda uma casa de grande exigência, onde fiz muitas amizades com colegas do curso e onde também pude ter uma experiência que foi talvez uma das mais interessantes experiências da minha vida, de ser durante fundador e durante 5 ou 6 anos, a música sempre a acompanhar, ser maestro de um coro, que era um coro de grande qualidade, com 60 vozes, e que até cantou para o Papa. Na primeira deslocação do Papa a Portugal, lembro-me muito bem que conseguimos cantar-lhe uma música em polaco. Tínhamos uma cantora polaca bolseira na universidade, que nos disse como se pronunciava o hino da Virgem de Częstochowa, e recordo-me que o Papa, quando acabamos de cantar, se dirigiu para o coro, deu os parabéns e disse: cantam muito bem polonês. Foi dessa forma que ele utilizou. Foi um momento muito rico também da minha vida. Era muito exigente com os músicos? Era bastante, tinha fama de ser muito duro com os meus cantores, porque exigia deles o melhor, e acho que, sem vaidade, sem modéstia, o coro da Universidade Católica ainda hoje é lembrado como um dos grandes coros amadores do país naquela altura. Tocou várias vezes com alguns músicos da Orquestra Gulbenkian, peças de grande exigência, e foi um momento muito importante. E consigo também, envolvido nesse período em que o coro está com a orquestra. Sim. Duarte Lima, como é que acontece a política na sua vida? Foi algo desejado ou algo inesperado? Era absolutamente natural que, em 1974, um jovem de 18 anos tivesse interesse pela política. Eu já tinha um bocadinho antes, porque havia, sendo uma zona conservadora, atrás dos montes, Miranda do Douro tinha a particularidade, porque no tempo em que foram construídas as barragens, havia muita gente dos meios urbanos ali a trabalhar. Tivesse cerca de 5.000 pessoas numa cidade, externas, numa cidade que tinha cerca de 1.000 habitantes à altura, portanto, está a ver. E Humberto Delgado, por exemplo, por curiosidade, foi um dos poucos concelhos do norte do país onde ganhou as eleições. Havia então ali um núcleo de pessoas da oposição que se reuniam, os velhos republicanos resistentes ao regime, e que se reuniam várias vezes por ano, mas nomeadamente no 5 de outubro. E a certa altura eles começavam a pescar à linha alguns jovens que lhe pareciam, enfim, bons alunos, e a certa altura convidaram-me para eu fazer parte, para eu participar nessas reuniões, e eu comecei-me a interessar pela política. Aí nessas tertúlias, com meia dúzia de velhos resistentes, uns que mais tarde, depois da Revolução, eram socialistas, outros comunistas, outros sociais-democratas. A maior parte deles não estão vivos, mas ainda existe uma ou duas pessoas que estão vivas, e portanto comecei-me a interessar pela política. Depois, a vinda para Lisboa, ter 18 anos, em 1974, era quase impossível alguém não estar envolvido na política, e portanto foi tudo muito natural. E o que é que o liga ao PSD? Bom, o que me ligou ao PSD foram duas coisas. Em primeiro lugar, uma identificação muito grande com a carta política do PSD, com o conjunto programático, com o conjunto de ideias programáticas do PSD. Depois, um fascínio muito grande pelo Dr. Francisco Sá Carneiro. Eu tinha, de facto, uma admiração muito grande por aquele homem. Nunca privei com ele, não falei-lhe uma ou duas vezes na minha vida, mas de forma esporádica, embora tenha estudado desde o primeiro ano com o filho dele, com o Francisco, que foi meu colega de curso, mas tinha uma admiração muito grande por ele. E, portanto, as duas coisas fizeram com que eu me decidisse pelo PSD, e não estou arrependido. E teve uma carreira de sucesso, rapidamente é líder parlamentar do Não tão PSD. depressa assim, porque eu fui vogal, vice-presidente, primeiro vice-presidente, e, portanto... Sim, mas sempre de grande sucesso. O que é que faz um bom político? O que é que faz um político de sucesso? Bom, em primeiro lugar, é fundamental que acredite nas causas que está a defender. Em segundo lugar, que saiba constituir uma equipa, que saiba ter um espírito de corpo com os seus colegas. E em terceiro lugar, que trabalhe, que seja exigente, tão exigente consigo como é com os outros. E enquanto exerci funções políticas, procurei sempre ter um grande sentido de exigência em relação às responsabilidades que me estavam cometidas. Talvez isso possa explicar. Também tive aqui um privilégio que eu não esqueço, que foi, depois de ter sido marcado por aquela cultura de governação que matriciou, de certa forma, o PSD, desde o Dr. Sá Carneiro, de ter trabalhado de perto com um homem que eu considero um homem excepcional, de quem eu fui vice-presidente no partido, o professor Cavaco Silva, que, de facto, do meu ponto de vista, introduziu uma cultura de governo diferente em Portugal, muito exigente e muito rigorosa. Eu guardo dele uma lembrança de um grande respeito, porque era um homem muito exigente também com ele próprio,
E quem trabalhava com ele tinha muita dificuldade em não respeitar. Disse uma certa vez numa entrevista que o exercício do poder de forma continuada limita. Sim. Continua a pensar assim? Continuo cada vez mais. Eu senti isso comigo próprio. Lembro-me que tinha uma vez lido na biografia do Dr. Franco Nogueira sobre o Salazar, como é que o Salazar, num primeiro momento, tinha um conjunto de elos de ligação à sociedade, ao mundo, à vida, que o informavam, e como é que progressivamente o poder o foi fechando. Como é que aquele círculo de pessoas que lhe davam as informações, que no fundo lhe traziam o feedback, digamos assim, da sociedade, se foram diminuindo e como é que cada vez mais ele ficou desligado do país. Sendo uma experiência diferente da minha, porque vivi em democracia, nós sentimos que o exercício do poder limita neste sentido. Há um momento a partir do qual se fecha o círculo em torno das pessoas que exercem o poder, daqueles que lhe trazem informação. E a partir de um determinado número de anos de exercício do poder, quem se dirige ao poder cada vez mais diz ao poder aquilo que acha que o poder quer ouvir e menos aquilo que o poder deve ouvir. E essa experiência é uma experiência limitadora. O que é que o desmotivou na política? Não, nada. Eu continuo a fazer política de outra maneira. Neste momento não tenho um cargo político no meu partido, eu não sei Presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro, não tenho a concepção da vida de política de que nós tenhamos sempre que estar na liderança de uma coisa qualquer. Portanto, acho que a vida cívica se faz em diversos lugares. Eu hoje faço-a exercendo a opinião, publicando opinião, quer no Expresso, onde escrevo, quer na SIC Notícias, onde sou comentador semanal, e, como digo, em Miranda do Douro, como Presidente da Assembleia Municipal. Mas nada me fez perder interesse pela política. Estou a exercer a política num outro lugar. E sente que nesta fase chega até mais perto das pessoas, destas formas, desta maneira? Sim, porque o facto também de não, de certa forma, quem exerce uma função de alto nível, de grande responsabilidade, era o Ortega Gasset que dizia eu sou eu e a minha circunstância. E a nossa circunstância muitas vezes limita-nos. E, portanto, a liberdade, quem exerce um cargo de alta responsabilidade política, a liberdade de exprimir opiniões públicas é, de certa maneira, limitada. Eu hoje não tenho essa limitação. E também sinto que o facto das pessoas saberem que eu não tenho essa limitação lhes permite dirigir-se a mim de uma outra forma. Os políticos dizem-se muitas vezes injustiçados. Acha que têm medo dos rumores, das investigações ou de nada? Acho que um político, aquilo de que deve ter medo em primeiro lugar é da sua incompetência e de não ser capaz de cumprir os objetivos e as promessas que faz, que o ligam ao contrato que tem com o seu eleitorado. Um político que exerce funções em democracia por direito de representação que lhe é conferido por quem vota nele e, portanto, aquilo que eu acho que um político mais deve temer é isso. O facto de haver rumores, não é possível estar na política sem que hajam rumores, quer dizer, um político que quer exercer uma função de responsabilidade tem que estar preparado para que numa sociedade aberta, com um sentido de crítica muito apurado que hoje a comunicação social tem, que muitas vezes é vítima de injustiças, não quer dizer que goste de ser vítima de injustiça, mas quem pensa que não pode nunca ser vítima de uma injustiça, então não inseta uma carreira pública. Pensa um dia retomar a sua carreira política? Não vejo a política como uma carreira, porque a minha carreira é a minha profissão, nunca a vi como uma carreira. Mas eu nunca procurei, político, curiosamente, eu nunca procurei os cargos que tive na vida, o único cargo que eu procurei deliberadamente, porque para mim era uma questão, depois de uma determinada fase da minha vida política, de me reencontrar com o meu partido, foi o cargo de Presidente da Distrital de Lisboa. E fiz questão de regressar à política, através de um desafio eleitoral, ganhando eleições contra outros dois candidatos. Foi assim, mas de resto, os outros cargos que eu tive, na direção do grupo parlamentar, no partido, em diversas funções, eu nunca lutei por eles, fui sempre convidado, desafiado para eles, até em circunstâncias que muitas vezes não eram para mim expectáveis. Deixando a política de lado, há 4 anos foi surpreendido por uma leucemia. Como é que lidou com uma situação tão difícil? Questiona-se tudo? Foi, como disse, uma experiência muito difícil, mas talvez lhe possa parecer paradoxal o que lhe vou dizer, mas, de certa maneira, eu hoje dou graças a Deus por ter passado a experiência que passei. Foi uma experiência muito difícil para mim, que me trouxe muito sofrimento, a mim e à minha família, mas que me trouxe talvez uma luz diferente para a minha vida. Aprendi que o sofrimento é de facto a grande escola. Nós pensamos que somos eternos, pelo menos numa determinada fase da nossa vida, e percebemos num determinado momento, quando temos uma surpresa como aquela que eu tive, que nada nos pertence. Só o tempo é que de facto é mesmo nosso, e aquela experiência para mim
serviu como um princípio, eu não digo como uma verdadeira transformação, porque a transformação interior de uma pessoa é um percurso muito difícil e muito demorado de fazer, mas abriu uma porta para uma nova compreensão da vida e das coisas, para uma nova relação comigo mesmo e com os outros. E mais uma vez, a música esteve do seu lado, levou um piano para o local onde esteve internado. Porquê é que o fez? Talvez porque, não sendo eu um músico profissional, sendo a música para mim um hobby, a música é uma parte estruturante de mim, da minha vida. A música, eu procurei sempre compreender, eu fiz muitas interrogações sobre mim e sobre o mundo, e quando não encontrei a resposta para essas interrogações nos livros, nas respostas das pessoas mais velhas que me aconselhavam, dos meus professores, eu procurei numa outra dimensão, e essa dimensão esteve sempre ligada à arte, à estética, à pintura, aos livros, à poesia que eu li, também à música. A música para mim foi sempre uma espécie de boia de salvação. E, de facto, nesse momento voltou a ser especial. Eu tinha, de facto, um piano comigo, um pequeno piano, porque o quarto onde estava era muito pequeno, não podia ser um piano nem nada que se parecesse como este, era um piano eletrónico muito estreito. E disse várias vezes aos meus médicos, pedindo que se não ofendessem, que tanto como eles, a música tinha-me salvo. Porque a experiência de estar confinado durante 6 meses num hospital, com uma doença que nós sabemos que é letal, e durante muito tempo eu tive essa espada sobre a minha cabeça. E que não foi porque tinha um irmão compatível. Exatamente. A passagem do tempo, eu tinha lido uma vez na Montanha Mágica, que o que é mais difícil nos longos internamentos é contar a passagem do tempo. Porque um minuto é uma hora é um dia é uma semana, parece que temos a eternidade, estamos eternamente sepultados dentro de um quarto. E, portanto, ter a possibilidade de refazer uma estratégia de vida como se a minha vida fosse normal, embora ela de facto não fosse, foi para mim importante, e eu encontrei de novo na leitura e na música. Nas horas que eu ouvia música, tinha uma parte do dia em que eu ouvia música, tinha outra parte do dia em que tocava. Isso, de certa maneira, normalizava com a vida. Às vezes fazia-me levitar, como se eu não estivesse no lugar em que estava. O encontro com a beleza é também, de certa forma, um encontro com a transcendência. A arte, para mim, esteve sempre ligada à transcendência. Depois de tudo isso, a sua vida mudou? A minha vida mudou, sim, mudou muito, embora nós falamos, quando falamos de mudanças de vida, mesmo quem passa por uma experiência como aquela que eu passei, aquilo que eu aprendi essencialmente foi a não cultivar o meu sofrimento, porque eu vi pessoas que sofreram muito mais do que eu. Nós, muitas vezes, hiperbolizamos o nosso sofrimento, esquecendo que é sempre alguém que sofre, ao nosso lado, alguém que sofre mais do que nós. Eu conheci pessoas que sofreram mais do que eu. Conheci pessoas mais novas do que eu, que não conseguiram sobreviver e, portanto, o poder aqui estar vivo foi, de certa maneira, uma dádiva. E nós, quando passamos por uma situação destas, dizemos, se eu sair daqui, tudo vai ser diferente. Vi isso uma vez num grande escritor que eu admirei muito, o Curtis Malaparte, num livro que escreveu no fim da vida, quando ele foi à China e teve também uma doença da qual viria a morrer. Ele dizia para um escritor que o acompanhou até à morte, se eu escapar vivo desta experiência, a minha vida vai ser diferente. Ele era um homem considerado muito individualista, não digo egoísta, mas individualista, e ele dizia, passarei a dedicar a minha vida aos outros, temos que nos fazer perdoar de vivermos apenas para nós. Claro, quem passa por uma experiência desta fica marcado e faz esta promessa, mas quando saímos e quando a nossa vida se normaliza, há um ritmo de vida, há uma mecânica na vida que nos absorve, que nos manieta. E nós, naturalmente, caímos nessa mecânica da vida. Que alguns poetas falam no sono. A vida é sono. O mundo não está acordado. E nós precisamos de fazer um esforço. Eu até agora tenho feito sempre para nunca me esquecer daquilo porque passei e de como essa experiência pode ter sido para mim importante no sentido de descobrir em mim aquilo que eu não tinha descoberto e, sobretudo, de procurar construir uma relação com o mundo que me rodeia diferente daquela que eu construí. Ao ponto de criar mais uma causa na sua vida, uma associação de luta contra a leucemia. Duarte Lima é um homem de causas? Sim, sou também um homem de causas. A política para mim foi sempre uma causa. Esta é uma causa. Não tenho ilusões acerca da nossa capacidade de fazer muitas coisas, mas se nós pudermos ajudar 1, 2, 3 ou 5 pessoas, acho que já valeu a pena este trabalho. Na segunda parte, junta-se à conversa alguém que tem com Duarte Lima uma ligação à política, ainda que em partidos opostos. A uni-los está o gosto pela leitura, pela escrita, pela frontalidade e também pela liberdade. Volte connosco. Até já.